Muito bem, queridos. Bom dia para você, ou boa noite, ou boa tarde, né? Boa madrugada. Que horas que você vai estar assistindo esse devocional de hoje? Eu não sei, mas uma coisa que eu tenho certeza, a vontade do Senhor é alcançar você onde quer que você esteja, porque olha, se tem algo que muda a nossa vida, é quando a palavra de Deus é ministrada sobre nós. Queridos, ela tem um poder realmente sobrenatural de mudar a nossa vida. Carlão, meu amigo, você tá aí? Bom dia para você, né? Amém, queridos, nós estamos aqui no nosso 124º dia, 124 dias de propósito. Estamos avançando aí na leitura total da Bíblia e como esse hino maravilhoso que nós por diversas vezes começamos aqui, lâmpada para os meus pés, está lá no Salmo 119. É a tua palavra, Senhor, ela é luz para o nosso caminho. Queridos, quando você realmente está sendo guiado, ou seja, está obedecendo o que a palavra do Senhor está falando, olha que coisa, não tem como a sua vida dar errado, não tem como, por mais que você passe por momentos delicados e desafiadores, entenda, você vai saber que há um escape para você te esperando. É como se fosse assim, por mais que existam situações adversas à sua volta, esteja certo, né? Logo virá o escape, logo o Senhor envia realmente um socorro, né, para aqueles que estão esperando e confiando nele. Mas tudo isso você só vai saber que existe um socorro para você e que existe realmente uma provisão do céu quando você conhece o Senhor, quando você conhece a sua palavra. E é por isso que nós estamos aqui diariamente, queridos, pelo Instagram, Facebook e pelo YouTube aqui, fazendo essa transmissão maravilhosa para você, palavra de vida, palavra de encorajamento, boas novas, né? Boas notícias, tudo isso é a palavra de Deus, em outras palavras, né? A palavra de Deus são boas notícias do reino, né? É as boas novas do reino de Deus para a sua vida. Então nós estamos aqui para mais um tempo, para mais um período, e nós vamos aí, como eu disse, até o dia 31 de dezembro, tá bom? Vamos juntos? Não, eu tô usando. Nós vamos juntos até o dia 31 e eu quero realmente encorajar você a vir comigo. Nós estamos hoje em 1 Crônicas, tá bom? Ainda estamos no livro de 1 Crônicas. Vamos finalizá-lo logo e vamos rompendo aí. E vamos, claro, né, fazendo aquele resumo para vocês aí de tudo que está acontecendo. Antes de mais nada, de nós chegarmos no nosso resumão de hoje, deixa eu fazer uma oração bem breve pela sua vida, tá bom? Pela sua casa. E eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer aí onde quer que você esteja agora, tá bom? Se você puder, feche os teus olhos e vamos orar. Amém? Então vamos lá. Pai, nós te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. Muito obrigada por esse tempo. Obrigada por mais um dia, Senhor. Obrigada por tantos livramentos. Obrigada por nossa família, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos guardado e nos protegido e nada tem nos alcançado, nenhum mal tem nos alcançado. Exatamente, Pai, como a tua palavra nos garante, Pai. Nenhum mal vai nos alcançar, nem praga nenhuma vai chegar até a nossa casa. Por quê? Porque o Senhor sempre dá uma ordem aos seus anjos, Pai, ao nosso respeito. E nós estamos crendo, Pai, nesse teu mover sobrenatural em nosso favor em todo o tempo, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti. Declaramos nesse momento, Pai, que nós confiamos em Ti. Então alcança, Pai, a vida desse homem e dessa mulher, Pai. Senhor, impacta ele, impacta ela, Pai, de uma maneira poderosa, para que eles saibam, ó Deus, que eles não estão sozinhos. Senhor, nós oramos uns pelos outros porque a tua palavra diz isso. A tua palavra diz que nós devemos orar uns pelos outros, Pai. Senhor, e que quando nós orarmos, a oração do justo vai poder muito nos seus efeitos. Pai, a tua palavra também nos incentiva que tudo que nós pedimos em oração crendo nós vamos receber. Então eu oro para que esse homem seja liberto de todo engano. Eu oro para que essa mulher se torne a mulher sábia que edifica o seu lar. Senhor, para que eles vivam o que diz na tua palavra. Senhor, abra olhos abertos, mente aberta, Senhor, discernimento, sabedoria sobre o teu povo, Pai, para quando eles pegarem, ouvirem, lerem a tua palavra, revelação da tua palavra cheguem para cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, é a oração que nós fazemos até aqui.
Amém? Você recebe? Então diga amém. Eu recebo, essa palavra é para mim. Então tá bom, se você recebe, olha, que assim seja, que se cumpra assim na tua vida, tá bom? Vamos lá então, olha só. Queridos, estamos rompendo aqui no livro de 1 Crônicas. Hoje nós estamos aqui no resumo do capítulo 19, 20, 21 e 22. São 4 capítulos, mas eles são capítulos pequenos, tá? E uma coisa importante, vou ressaltar para você até nós finalizarmos esse livro. Livro de 1 Crônicas está fazendo menção no livro de 1 e de 2 Samuel aqui, né? Vai fazer menções de algumas partes do livro de Reis também. Então, muita coisa que você vai ouvir aqui, talvez você já tenha escutado nos nossos outros devocionais. Então, não pense que é algo estranho, não. É porque está realmente, o livro de Crônicas está fazendo menção de coisas que já aconteceram, tá bom? Então, olha só. No capítulo 19... por exemplo, vai falar acerca da morte de Naás, que ele era o rei de Amon. É o seguinte, nessa época, ou seja, dos amonitas, tá? Só para você saber diferenciar aqui. Ele havia sido bondoso com o rei Davi. Então, após a sua morte, o rei Davi quis ser assim, prestar ali, né, seus sentimentos ao filho dele que ocupou o seu lugar no reinado, né? E aí, o que aconteceu, queridos? O filho dele se chamava Hanum. Quando ele enviou mensageiros ali, então, para poder falar com Hanum, né? Enfim, o que Hanum fez? Ele acabou escutando, queridos, o conselho dos auxiliares ali do reino. E esses auxiliares acabaram entendendo tudo errado, encheram a cabeça dele, dizendo que o rei Davi tinha enviado ali aqueles mensageiros, na verdade era tipo para espiar, porque logo ele iria tomar aquele país também. Então, resumindo, entenderam tudo errado. Aí sabe o que o rei Hanum fez com esses mensageiros? A palavra vai nos dizer que ele cortou a barba deles e que ele também rasgou as vestes deles, até mais ou menos na altura das nádegas, queridos. Por que tantos detalhes eu tô te contando? Porque tudo isso era uma questão de desonra naquela época, né? Tanto que, após fazer isso com os mensageiros, ele dispensa para que eles vá embora. E no encontro, Davi ficou sabendo, né? Eles vindo já, Davi ficou sabendo, enviou mensageiros para ir encontrá-los, pediu para que eles fossem para Jericó e aguardassem ali, né? Até as suas barbas crescerem para poderem voltar. Só que, queridos, isso desagradou muito a Davi. Claro, né, quando Davi tomou ciência disso. E claro que essa notícia chegou aos ouvidos do rei Hanum. E aí, o que ele fez? Ele já procurou logo, querido, se resguardar. O que ele fez? A palavra vai nos dizer aqui que ele, percebendo que tinha desagradado o rei Davi, ele tratou logo de se preparar para ir para a guerra. Então, ele acabou contratando, pagando mesmo, né, queridos? A palavra vai dizer que ele pagou 35 toneladas de prata para ter cavaleiros ali com ele, né? Cavaleiros e carros de guerra para estar ali auxiliando ele, né? Lá do pessoal de Aram-Maaca e de Zobá. Então, queridos, não só isso, sabe o que mais que ele fez? Ele também assim, acabou convencendo o próprio rei Maaca para que viesse ajudá-lo, né, nessa ocasião aqui. Então, sabe quantos mil eram? 32 mil soldados aqui nessa ocasião. Ele acabou comprando, né, pensando assim, pagando para que eles pudessem dar esse suporte para ele. Tá, escuta onde chegou essa história. O rei Davi, então, avisa para Joabe. Joabe era o comandante do exército, né, de Davi. Ele preparou todo o exército, juntamente com seu irmão também, que estava liderando também uma boa parte ali dos soldados, dos israelitas. Queridos, se dividiram, e moral da história, claro, venceram os amonitas, sem falar para vocês que esse pessoal, então, que a gente está mencionando aqui, que o rei Hanum acabou chamando, ele também acabou chamando sírios também. Então, só para que você entenda, quando você estiver fazendo a leitura, eles contrataram esses homens para que pudessem dar uma força para eles na guerra, só que os sírios foram derrotados, acabaram fugindo, os amonitas também foram derrotados, acabaram fugindo, né, queridos? E após essa derrota, não pense vocês que eles ficaram numa boa, não. Saíram, foram embora, já estavam preparando uma outra guerra, né, a palavra vai nos dizer. E assim, dessa vez eles acabaram contratando os soldados do rei Hadadezer. Nós mencionamos esse rei aqui já, nos nossos devocionais. E aí, quem comandava esse exército? Era o comandante Sofaque.
Porque estou mencionando para você, porque, queridos, nessa segunda guerra também, ninguém pôde deter o exército de Davi. Eles foram mais uma vez derrotados, só que dessa vez o próprio rei Davi matou não só o comandante Sofaque aqui, né, que eu mencionei para vocês, como também matou 7.000 condutores dos carros de guerra e 40.000 soldados desses que estavam sendo comandados por Sofaque, queridos. Então, para que você entenda, toda essa galera então do rei Hadadezer aqui, chegou num ponto, eles perceberam que tinham feito besteira em estar fazendo aliança aqui com os amonitas, então eles chegaram para o rei Davi, fizeram uma aliança de paz, deu tudo certo, tá bom? Falaram que não ia mais ajudar os amonitas, que agora queria era paz com Davi, tá? Assim terminamos capítulo 19. 20, o que está acontecendo no capítulo 20? Vou te contar. Toda primavera era a época dos reis, queridos, e saírem para a guerra. Então o capítulo 20 vai falar um pouco dessas vitórias que o exército que eram comandado por Joabe, né, tiveram, né? Então, primeira coisa que começa já dizendo é que eles realmente acabaram dominando todas as cidades ali dos amonitas, né? Eles eram vitoriosos em todas as guerras que eles entravam. Davi também entrou numa cidade e ele pegou a coroa da cabeça do rei Rabá. Essa coroa, queridos, ela é mencionada, ela pesava 35 quilos, então ele tira da cabeça desse rei, coloca sobre a sua cabeça. Outra coisa importante também que acontece aqui, era que essas cidades amonitas, todas elas quando eram conquistadas, eram levados, todo o povo dali era levado para trabalhar, né, para o povo de Israel. Eles eram levados cativos, né? A palavra aqui está nos dizendo. E eles trabalhavam, tá? Outras vitórias que eles tiveram também no capítulo 20 sobre os filisteus, a palavra vai nos dizer, né? Eles venceram as guerras contra os filisteus. Uma dessas guerras também, só para você, eu achei super curioso e quero comentar com você. Já falamos também sobre isso. Tinha um dos gigantes aqui, queridos, que ele tinha 24 dedos, ele tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, né? Então eu achei impressionante, quis compartilhar com você também isso, né? Então esse gigante, por exemplo, quem matou foi o irmão de Davi. Mas tiveram outros gigantes, tá? Fora Golias, só para você entender, porque às vezes as pessoas pensam que o único gigante da Bíblia foi Golias. Não. A Bíblia diz também que tinha uma linhagem dos Refaíns, que eles eram todos gigantes, tá bom? Então tinham muitos gigantes, inclusive Davi e os seus soldados também derrotaram alguns outros gigantes, tá bom? Assim termina o capítulo 20. Então falando pra você que é curtinho, 21 e 22 também bem curtinho, vou te contar o que tá acontecendo aqui. Uma coisa curiosa, no capítulo 21 vai fazer menção lá em 2 Samuel, até anotei para falar para você, 2 Samuel 24 vai falar de um tempo em que o rei Davi, ele simplesmente chega e fala para o comandante Joabe que ele quer que faça um recenseamento, ou seja, tipo um censo, uma contagem do povo ali, né, de Israel. E aquilo dali, queridos, era algo que o Senhor reprovava. Joabe ainda chega para ele, tenta inibi-lo, falar para ele, não, Senhor, não faça isso. Mas, queridos, a prova nos dizer que no capítulo 21 de 1 Crônicas, que é um reprise, né, do que aconteceu em 2 Samuel, ele faz toda essa contagem do povo. Queridos, inclusive, no capítulo 21, não faz menção do tempo que Joabe levou para poder fazer essa contagem, mas eu quero informar para vocês que o tempo que ele levou, que eles foi tanto tempo, 9 meses e 21 dias para fazer a contagem de todo esse povo. Sabe quantas pessoas deram? 1.100.000 homens que estavam aptos para a guerra, né? A palavra aqui vai nos dizer. 470.000 homens em Judá, sem falar que as tribos de Benjamim e a tribo de Levi não aceitaram fazer essa contagem, porque, claro, eles não aprovavam aquela ocasião, essa situação que Davi estava, essa postura de Davi, e o Senhor também reprovou a postura de Davi, tá? Só para você entender. Então, Davi, após perceber toda a bobagem que ele tinha feito, ele se prostra, né, diante do Senhor, pede perdão ao Senhor pelo que ele havia feito. Só que, queridos, aqui nessa ocasião, o Senhor mandou um profeta, o profeta Gade, ele era o profeta, tipo como se fosse um profeta pessoal de Davi, a palavra vai nos dizer, né? E nessa ocasião, o Senhor usou o Gade para falar com Davi, dizendo o seguinte, ó, você vai ter que escolher, tá? Por conta disso daí que aconteceu, você vai ter que escolher, ou você vai cair na mão, enfim, toda vez que você for fazer guerra, eu até separei aqui, vou ler para você porque eu achei maravilhoso isso aqui, mas entenda, não é maravilhoso o que o Senhor fez com Davi, não, a proposta é a forma como Davi responde ao Senhor, sabe, queridos? Olha que coisa maravilhosa, ó, 1 Crônicas, estamos no capítulo 21.
Olha como foi aqui. Então, ó, ele chega pro Senhor e diz: Senhor, eu pequei contra ti, né? Te peço perdão, cometi uma grande loucura. Aí olha só como é que o Senhor então faz a proposta. Ó, você vai escolher, Davi, ou 3 anos de fome, ou 3 meses fugindo dos seus inimigos, perseguido pelas espadas por ele. Ou então, vou te dar uma outra opção, ou então 3 dias de peste, que eu te falo, vai matar muita gente. Queridos, então, Davi angustiado ainda chega para o Senhor e diz o seguinte: Senhor, eu queria ser castigado, eu preferia ser castigado, mas assim, entre esses 3, eu prefiro ser castigado pelas mãos do Senhor. É aqui que eu queria falar para você. Olha que coisa linda. Querido, eu digo assim, a confiança que ele tinha, porque ele disse mais, ó. Porque é melhor cair nas mãos do Senhor, que é um Deus de tamanha misericórdia, do que cair na mão dos homens. Olha o tanto que Davi era apaixonado pelo Senhor, não era, queridos? Eu acho muito lindo a forma como ele se expressava, né? Sempre que ia mencionar e falar com o Senhor. Então, queridos, foi assim que aconteceu. O Senhor enviou uma peste. A palavra vai nos dizer que mais ou menos 70 mil homens morreram, né? E que quando o Senhor ainda enviou o anjo que era para destruir Jerusalém, ia ser um negócio terrível mesmo, né? A palavra vai nos dizer que o próprio Senhor manda o anjo parar, dizendo que já chega, né? E ele já estava perto das terras de Araúna. E eu tô falando esse nome para você, que eu vou te explicar agora por quê. Porque nessa ocasião aqui, então, a palavra vai nos dizer que o Senhor, então, mais uma vez envia os anjos, né? Falou com o profeta Gade, chega para o rei Davi, o profeta Gade, e diz o seguinte: ó, o Senhor tá mandando você construir para ele, nas terras de Araúna, né? O templo. Na verdade, foi isso aqui que está mencionado a partir do versículo 17, né? Davi chega, explica, né? Toda a situação, Senhor, mas foi eu quem pequei contra o Senhor, não foi esse povo. Não é justo que o seu povo, Pai, que o seu povo receba essa punição se foi eu quem pequei contra o Senhor, né? Queridos, então é nessa ocasião que ele envia o anjo para falar com Gade. Gade chega para Davi, expõe essa situação sobre a construção do templo que teria que ser em Araúna, né? Nas terras de Araúna. E então ele vai procurar Araúna. Chegou lá, Araúna estava trabalhando, só para você entender. Então ele chega e explica: o Araúna, o Senhor me deu uma ordem que eu preciso construir o templo dele aqui no seu terreno, né? E então é isso, vim aqui falar com você para que você me venda por um preço justo. Só que, queridos, Araúna vira para o rei Davi e falou o seguinte: o que é isso, meu senhor? Você pode usar toda a terra, você pode usar os bois, você pode usar os carros. Olha, tá tudo à tua disposição. Tá tudo à tua disposição. Só que, queridos, eu acho maravilhoso como Davi também responde. Isso também nós já mencionamos, tá? Isso ficou para trás em 2 Samuel. Mas foi maravilhoso a forma como Davi respondeu. Davi respondeu o seguinte para ele: olha, eu quero comprá-la, porque eu não vou oferecer uma oferta para o Senhor que não me custe nada. Que maravilhoso isso! Eu não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Então, queridos, a palavra vai nos dizer então que ele pagou pelo terreno, né, 7 quilos e 200 gramas de ouro, né? Davi então construiu esse altar ali para o Senhor, ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz ali. Ele fez uma oração ao Senhor e o Senhor respondeu com fogo do céu para queimar as ofertas ali, né, queridos? Então, a palavra vai nos dizer que o Senhor ordenou que o anjo guardasse a espada na bainha, diz exatamente isso. E como que termina aqui a situação? Termina dizendo que Davi percebeu então que o Senhor havia ouvido as suas orações. Muito lindo, né? Esse capítulo 21. Eu fiquei maravilhada. Não é a primeira vez que eu estou lendo, né? Mas eu fico sempre maravilhada a forma como Davi, queridos, reage ao que o Senhor está fazendo, né? A reverência, o temor e o amor que ele tinha pelo Senhor, né? Tá. E capítulo 22, então. Como é que terminou aqui o nosso devocional de hoje? Vou te contar agora como é que termina. No capítulo 22, já vai nos dizer, então, Davi fazendo menção aqui, né? Dessa ocasião aqui, ó, vai fazer menção que foi nesse lugar, então, na terra de Araúna, que Davi decidiu construir o templo do Senhor, né? Guiado ali pelo Espírito de Deus. Entenda. O Senhor havia usado o anjo para falar com o profeta Gade falou com Davi, e Davi, claro, guiados, queridos, por aquela palavra, né? Eu falo pelo Espírito de Deus, guiado ali realmente pelo profeta do Senhor ali nessa ocasião, tá bom? Tá.
Tá, e como é que terminou então? Terminou então aqui no capítulo 22, ele decidindo essa construção. Davi então começa a reunir todo o material para poder fazer a construção do templo. Ele consegue reunir, queridos, muitos mil toneladas. A palavra vai nos dizer que ele conseguiu 3.500 toneladas de ouro, 35 mil toneladas de prata, com muito esforço, queridos. Muito material bom, ele só conseguiu material bom, né? Bronze, queridos, bronze e ferro, a palavra diz que ele nem pesou, não deu nem para pesar, era muito. E a palavra vai nos dizer que assim ele conseguiu reunir tudo isso. Uma coisa interessante que acontece aqui também, só para que você entenda, é que ele começou a separar os estrangeiros, né, que viviam ali em Israel, para que eles pudessem então começar a preparar os blocos para poder fazer o templo, né, queridos? No versículo 5, olha como é que ele chega à conclusão, porque Salomão nessa ocasião ainda era bem jovem, né, mas ali ele já estava com toda essa, eu não vou dizer preocupação, mas todo esse cuidado, né, de fazer todo esse ajuntamento. E aí ele dizia o seguinte, Davi dizia o seguinte, olha, o templo do Senhor deve ser extraordinariamente maravilhoso, cheio de esplendor e famoso no mundo todo. Por isso eu vou deixar tudo preparado para a construção. E foi assim que ele fez, queridos. Antes de morrer, ele deixou todo o material e toda a planta e tudo certinho, para somente quando Salomão chegasse, que era já uma promessa do Senhor. Quando você fizer a leitura do capítulo 22, você vai perceber o que o Senhor falou com ele. Lá na parte do versículo 9, disse o seguinte, eu darei a você um filho que será um homem de paz. Eu darei a ele paz com seus inimigos, né? O nome dele será Salomão. E também vou dar tranquilidade para Israel durante todo esse período que ele reinar. Coisas importantes. Ele será como o meu próprio filho e eu serei pai para ele. Só um minutinho, já tô terminando, tá? E eu serei como pai para ele, e farei que os filhos deles e os seus bisnetos reinem para sempre. Então, queridos, havia uma promessa do Senhor sobre ele, né? Havia uma promessa do Senhor ali, que o Senhor falou com Davi, que faria com Salomão, né? Então, tudo isso deixou Davi muito contente, muito feliz, tá bom? Só para você entender. E como é que finaliza aqui o capítulo 22 e o nosso devocional de hoje? Termina o seguinte: essa promessa, como eu disse para você que o Senhor fez, Davi conseguiu juntar tudo isso e termina então, queridos, Davi ainda dando ordens ali para todos os líderes de Israel para poder ajudarem o seu filho Salomão quando ele tomasse posse ali e começasse a executar a construção do templo, tá bom? Tudo isso acontecendo até aqui. Fomos rápidos? Eu acho que nós fomos bem rápidos hoje no nosso devocional. Espero que sim. Espero que você tenha recebido muito de Deus aí. E olha, não deixe de fazer sua leitura de cada capítulo para que você absorva e receba tudo do Senhor, tá bom? Uma coisa, eu te espero amanhã. Fica firme, tá bom? Essa palavra, ela é lâmpada para os seus pés. E se você for guiado por essa palavra, obedecendo ao que ela diz, eu te garanto uma coisa: 2021 será o melhor ano da sua vida. O melhor de muitos outros anos que virão, com toda certeza, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, nós temos um encontro. Tchau, tchau.